E agora sim, então, podemos entrar em Shakespeare e na peça. A peça é uma peça de marionetes. E os marionetes são fascinantes porque é uma arte à parte, talvez a arte que deu origem ao próprio teatro, porque a ideia dos bonecos é uma ideia muito, muito, muito antiga, essa representação, mesmo nas cavernas, as figuras, né? O homem sempre quis se representar. O que os marionetes ensinam pra gente? O que os marionetes querem? Parecer humanos. Coisa que os seres humanos já não querem mais, infelizmente. Então, os bonecos ensinam pra gente que eles querem ser humanos, eles querem ter gestos humanos, eles querem parecer humanos, enquanto o ser humano está querendo inventar inteligência artificial. E os marionetes... Tem um texto maravilhoso do Kleist, inclusive o Gabriel Vilela agora fez um espetáculo de dança recentemente lançado, baseado nesse texto do Kleist, onde o Kleist fala, numa conversa entre dois amigos num banco, eles falam que, num banco de jardim, eles estão falando sobre a arte do balé, que tudo que um bailarino gostaria de ser de verdade é um marionete. Por quê? Porque o marionete não tem a gravidade, não tem o peso que um corpo humano tem. O marionete pode voar. Então, e esse texto é maravilhoso, eu tô louco para ver o espetáculo Gabriel, que é de dança, e eu aprendi na prática isso, os marionetes podem voar, embora eles sejam uma metáfora sobre o humano. E eu construí uma nova metáfora a partir de uma intuição que eu tive, porque toda vez que a gente fala de vida de marionete, você pensa em alguém sendo controlado por fios, como se alguém te controlasse, alguém te levasse para lá e para cá, né? Nós somos marionetes de um Deus que nos conduz para lá e para cá. A metáfora vem disso, né? O próprio Bergman tem um filme chamado Da Vida de Marionetes, que é uma referência a isso, a você estar sendo controlado nas situações. E eu saquei que essa relação marionetista não precisa ser uma relação de controle, mas uma conexão com o mais alto. Então você imagina que existe, eu faço a metáfora de que, e se existisse um corpo sutil acima de você, que se conectasse com você aqui embaixo e não te controlasse, mas te guiasse para as melhores situações, para o justo, para o melhor, para o bom. Mas como a gente, os marionetes se rebelam, eles andam sozinhos às vezes. É meio assustador. Eles se mexem sozinhos. E como a gente, eles também se desviam do melhor caminho. Então, às vezes, eles fazem gestos que o marionetista não quer que eles façam. Eles se enrolam, e a gente também se enrola em situações. Então, essa metáfora de você fazer analogia com o humano e com algo, com um eu superior que está lá em cima e que leva e não amarra o marionete, mas que conduz para melhores situações, é o mote da minha montagem. Então eu peguei Romeu e Julieta, a peça chama Escrevendo Romeu e Julieta, é uma peça de marionetes. Por que chama Escrevendo Romeu e Julieta? Porque o Shakespeare está lá em cena escrevendo a peça enquanto ela está acontecendo. E os personagens interagem com ele, reclamam que não querem morrer, reclamam, por exemplo, um belo dia... Porque a dramaturgia, voltando para o bloco anterior, a dramaturgia também se constrói, às vezes, com acidentes, entre aspas, a partir do que está acontecendo. Eu fui escrevendo a peça, não uma criação coletiva, não uma mas existe... Em toda a arte tem um elemento de vivo. A arte é viva. Por isso que o formulático é morto. Porque eu fiz uma frase, eu falei assim, roubaram minha filha. Você já falou milhares de filmes, porque o formulático é morto. A arte é viva. Então, um belo dia, eu falei assim, pega o boneco do Paris. O Paris é um dos personagens da peça. E aí, mas onde está o boneco do Paris? Não tem o boneco do Paris? Não tem o boneco do Paris? Não tinha o boneco do Paris. Eu falei, como assim? A gente não encomendou o boneco do Paris? Não tem o boneco do Paris. Aí eu fui obrigado a fazer que o próprio Shakespeare fizesse o Paris. Eu coloquei uma máscara nele e ele passou a fazer o Paris.
E aí mudou toda a peça, porque o Shakespeare fazia mesmo personagens da peça dele. Acho que aquele filme Shakespeare Apaixonado mostra bem isso, embora seja um pouco formulático, Sim, mas ele traz um universo. Ele traz um universo. Sim. E então a peça começou a ser construída também a partir da falta de um boneco. Eu fui buscar esses bonecos lá em Viena, que é do lado da Eslováquia. A artesã desses bonecos é uma artesã eslováquia, chamada Jana Petlová. E o Benvolio é da República Tcheca. E essa região tem tradição de marionetes. Depois da pandemia, o teatro lá foi fechado, né? Foi arrasado, então eles estão tentando se reerguer. O cônsul da República Tcheca do Brasil veio assistir nossa peça, ficou maravilhado e com saudade, né, disso, porque é uma arte muito popular, como a bola é pra gente aqui no Brasil, para eles o marionete. E a gente não tem tradição, nós temos grupos de marionetes, tem o Giramundo, né? Tem uma cena, misteriosamente tem uma cena de marionetes lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas a gente não tem uma tradição. Tradição é quando todo mundo pegaria um marionete. Aqui uma bola, todos nós já tivemos contato com uma bola de um jeito ou de outro. Marionete já não. Então foi difícil também achar, a gente teve que formar. Aí a Andy Rubinstein, que é a preparadora de marionetistas, eu chamei ela para preparar pessoas que já mexiam com bonecos, da Trux, por exemplo, companhias de bonecos, que não necessariamente eram de fios, né? Que o boneco de fio é específico. E aí a gente foi formando isso. Em 4 meses a gente conseguiu levantar a peça. Aí sim, usando tudo que eu falei sobre alquimia, sobre símbolos, sobre o sagrado nas peças de Shakespeare, porque, além de tudo, os marionetes possibilitam isso. Eles voam. Um belo dia eu descobri, nossa, eles voam. E dá para fazer coisas incríveis. Eles não precisam sair convencionalmente pela coxia, eles podem sair por cima. Então eu fui lá em Salzburg, vi espetáculos, e isso me libertou, porque eu falei, nossa, é uma outra arte, é uma outra linguagem. Traz o humano, mas também traz o encantado, digamos assim. Traz coisas que não é fácil de fazer com pessoas.